raiva. A raiva é uma emoção muito poderosa. E sim, a gente tem que expressar a nossa raiva, a gente tem que usar a raiva ao nosso favor, de uma maneira inteligente. Quando a gente expressa a nossa raiva, a gente consegue ter estratégias saudáveis para a gestão das nossas emoções. Seja bem-vindo, Girassol, ao podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Antes de falar as formas saudáveis de expressar sua raiva, eu vou falar algumas formas que são muito ruins, negativas. Às vezes só para pessoa, às vezes para pessoa e para outra pessoa ou para grupos, né? Porque às vezes a gente não consegue nem identificar que a gente tem certos padrões de expressar nossa raiva, né? Tem gente que reprime a raiva, que fica em silêncio. Será que isso é positivo para a pessoa? Acho que não, né? Porque quando a gente reprime a nossa raiva, a gente não expressa ela de alguma forma, ela pode levar a gente a problemas como ansiedade, depressão, saúde mental. Então, as nossas emoções existem, não é pra gente ficar sufocando elas, colocando elas no armário, na gaveta e deixar lá. Silenciar e reprimir a raiva é uma forma negativa de lidar com a raiva. Agressão física é legal? Não. Óbvio, mais do que óbvio. Não vamos expressar a nossa raiva na outra pessoa, seja fisicamente, né, porque isso não pode, ou seja por meio de violência verbal também, usando palavras cruéis, gritando. Isso também é uma forma muito negativa da gente expressar a nossa raiva. E às vezes tem pessoas que, na hora que tá com raiva, começa a gritar, quer bater, né, às vezes a agressão física não é nem você bater, mas você pegou na pessoa, sabe? Isso daí também não é legal. Mas tem gente que, às vezes, usa esse caminho. Culpar as pessoas. Uma outra forma mais sutil aí de expressar a raiva, né? Culpar as pessoas. Muita gente culpa os outros daquela raiva que ele tá sentindo. Isso também é uma outra forma negativa, né? Sem considerar a sua própria responsabilidade naquela situação. A gente tem que considerar que a gente também tem uma parte. Toda situação que acontece e acontece alguma coisa chata, sabe? Algum ruído ali, as duas partes têm culpa, né? Então, às vezes, a gente só culpa o outro pela nossa raiva, também não é legal. A gente tem que tomar responsabilidade, porque quando a gente toma responsabilidade, a gente consegue tomar uma ação. Recorrer a vícios, né? Tem gente que recorre, vou beber, vou usar droga, qualquer tipo de vício, fumar um monte. Isso também não é uma forma adequada para você lidar com a sua raiva. Ao invés de você lidar com a sua raiva, você só vai estar trazendo ainda mais problemas para você. E também tem a autolesão. Tem pessoas que às vezes estão com raiva, aí começa a morder a boca do lado, tirar, né, morder a boca até sangra. Rói a unha, come a pelinha, se belisca. Isso também é perigoso, deve ser evitado a todo custo. Isso não é uma forma saudável de expressar a sua raiva. Às vezes, quando a pessoa tem isso num grau muito elevado, até os outros tópicos que eu falei, é preciso pedir ajuda, né? Porque a pessoa precisa entender, ela precisa entender a raiva dela e saber a forma certa, a forma correta para expressar essa raiva. Mas vamos lá, vou falar para vocês formas saudáveis da gente expressar a nossa raiva, né? E quando o assunto é falar na expressão da raiva, eu gosto de pensar de duas formas. A expressão mentalmente falando e a forma de expressar fisicamente falando. Porque assim, às vezes a gente precisa extravasar. Então a gente precisa colocar para fora e a parte física, fazer isso fisicamente também nos ajuda, né? Mas primeiro, vamos falar da parte mental. Uma forma que é muito eficiente pra gente lidar com a nossa raiva, expressar a nossa raiva, é reconhecer e aceitar que a gente tá com raiva, né? Então, reconheça que você tá sentindo raiva, aceite que isso é uma emoção legítima, não tenta reprimir a sua raiva, que nem da forma, né, que eu falei, ficando em silêncio, ficar engolindo a sua raiva. Se dê um tempo, né? Dê um tempo para você entender a situação, para você olhar para aquilo tudo, para que você pense com clareza, tá? Porque isso é muito importante, a gente se dá um tempo, porque no momento da raiva a gente não consegue
pensar, né? Quando você for lidar com a raiva, tente usar o eu ao invés de você, que é aquele negócio de assumir os erros, né? Assumir que a raiva também faz parte, porque a gente também cultivou aquela raiva, né? Então, ao invés de acusar as pessoas, né? Falando assim, por exemplo, você sempre me faz perder a paciência, você não sei o quê, você pode falar, ao invés de falar pra uma pessoa que ela sempre tivesse perdido a paciência, falar, eu me sinto muito frustrado quando eu enfrento essa situação, porque quando você traz pra você, você vai falar, ué, mas por que eu me sinto frustrado? Será que isso faz sentido? Não faz? Agora, quando você joga pro outro, você perde a chance de resolver isso dentro de você, tá? Uma outra forma para você lidar com a raiva, no aspecto mental, é você também descrever a situação que te causou raiva. Não generaliza. Lembra dessa... Escreve se for preciso, né? É muito legal ter um caderninho para você expressar suas emoções ali. Contar. Tudo que, sabe, colocar para fora. Então, descreva aquilo né? O que estava acontecendo com você. Depois que você escrever, leia. E aí você vai conseguir entender melhor o que estava acontecendo com você, o que estava te incomodando, tá? Fale sobre os seus sentimentos. Você costuma falar sobre os seus sentimentos? Expressar como você se sente? Eu tô me sentindo sobrecarregado. E isso tá me deixando com muita raiva. Eu tô com raiva porque as minhas opiniões, elas não estão sendo consideradas. Por que você tá com raiva? Você consegue, às vezes, falar sobre isso? Dividir isso com alguém. Se você não consegue dividir isso com alguém, novamente, escreva. E aí, uma outra coisa que é muito legal também, mas é um treino, que você vai ter que treinar, é um hábito para que você faça isso, é o hábito de focar mais nas soluções e não no problema. Ao invés de você focar na raiva, trabalha para você encontrar as soluções daquilo. Então, quando começar a vir aquilo, você fala, como que eu posso resolver isso? Mas você só vai conseguir com treino, né? Se você é uma pessoa que fica nervosa sempre, e aí você fica nervoso muito rápido, talvez você não tenha nem tempo de pensar, né? Então, uma forma é respira. Uma coisa começou a te irritar, porque já dá sinais. Você tem o autoconhecimento aí pra te ajudar. Tô ficando com raiva. Minha perna começou a tremer, minha pálpebra tá tremendo, minha mão começou a suar. O corpo já começa a dar indícios de que você vai ter aquela explosão de raiva. Então, já tá dando indícios? Respira profundamente, vai acalmando, diminuindo os seus batimentos cardíacos, vai oxigenando a sua mente, porque quanto mais oxigênio a gente tiver na mente, mais a gente consegue pensar de uma forma clara e uma forma que traga soluções, tá? Então, sempre que você começa a treinar, a primeira vez pode ser que dê errado, a segunda, a terceira, não deu certo, mas uma hora vai dar, com treino, e aí vai dar certo sempre. Como eu posso resolver isso? Como nós podemos resolver isso juntos? É outra forma de lidar com a sua raiva também. E técnicas de relaxamento, né? Respirar profundamente, fazer exercício físico. Inclusive, o exercício físico, porque eu falei lá no começo, que tinha a forma mental e a forma física, né? Que eu também gosto de expressar ali a minha raiva. Porque às vezes a gente precisa liberar a nossa raiva de uma forma física. Então, às vezes, quando eu tô com muita raiva, eu gosto de andar. Tem gente que gosta de sair pra correr. Tem gente que gosta de nadar. Tem gente que gosta de gritar com o travesseiro. Grita com o travesseiro, não tem problema nenhum. Bate no travesseiro, você quer expressar? Bate no travesseiro. Você não pode bater em uma pessoa. Você não pode incomodar uma pessoa, agredir uma pessoa. Mas o travesseiro, se você sente essa necessidade, grita ali com o travesseiro. Extravasa, coloca pra fora. A prática de esporte ajuda muito a liberar, né, essa raiva. Descubra um esporte que te ajude a liberar isso, né? Mas de uma maneira que seja saudável e inofensiva. A gente não vai sair gritando com as pessoas. Se você quiser gritar, coloca um travesseiro na cara e dá aquele grito pra sair tudo pra fora, tá? Então, a raiva, gente, ela é um sentimento que pode nos ajudar muito, desde que a gente saiba gerenciar a raiva. A raiva pode mostrar pra gente que tem situações que não estão legais ali pra gente. A raiva, às vezes, pode mostrar pra gente que algo precisa mudar ali na nossa vida. Porque se a gente tá incomodado, tá dando raiva na gente, por que isso tá surgindo?
Então, use a raiva como uma emoção de alerta para você, para te mostrar que a sua vida precisa de algum ajuste, ou que você precisa mudar em referente a alguma situação, ou a situação não cabe mais na sua vida. Use ela dessa forma, mas não fica reprimindo a sua raiva, descontando a sua raiva nos outros, terceirizando o motivo da sua raiva. Use a sua raiva de forma inteligente, que você vai ver o quanto isso vai ser poderoso para sua vida, porque a raiva pode impulsionar a gente a fazer coisas maravilhosas também, desde que a gente saiba usá-la, desde que a gente saiba expressá-la. Os sentimentos são formas que a vida, né, que o universo encontrou de fazer a gente olhar para as situações da nossa vida, para a gente dar uma pausa ou para a gente dar um gás. Então, olhando para eles com amor, com respeito, é como se fosse uma poesia. Como você vai expressar a poesia da sua vida por meio das suas emoções? Expresse elas da melhor forma possível para você e para os outros, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. E aí, você gostou? Nossa, eu queria muito saber a sua opinião, se você gostou desse episódio, se você gosta de outros, né? Pra mim é muito importante, porque eu tô aqui falando, né? E saber o feedback de vocês, porque é pra vocês que eu tô falando, né? Então é muito importante. No Spotify tem uma caixinha que você consegue deixar ali a sua opinião, mas também tem o meu Instagram, @JuAguilar, se você quiser ir lá me mandar uma mensagem, deixar sua avaliação pra mim também na sua plataforma que você escuta, vai ser muito importante, tá bom? E compartilha com um amigo, compartilha com pessoas aí que você quer plantar a sementinha da positividade. Um beijo, desejo que você tenha um dia lindo aí.